Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz. Só a título de informação, nós hoje estamos encerrando o 10º seminário da família, esse ano de 2019, que iniciou-se na sexta-feira. Tivemos ontem aqui também uma ministração, e hoje nós vamos concluir com o tema Crescendo em Deus. Amém? Eu gostaria de convidar a amada igreja para nós lermos um salmo, que eu diria que é o salmo da família feliz. É verdade, eu intitulei como o salmo da família feliz, o salmo 128. Daqui a pouco nós iremos louvar o Senhor com um cântico também. Mas primeiro eu gostaria que nós olhássemos para esses 6 versículos. O salmo de uma família feliz, simples assim. Depois nós vamos ler só o verso 1 do salmo 125, que não deixa de ser um complemento para aquilo que nós vamos tratar com os irmãos esta noite. Diz assim o salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O Senhor já está ministrando o seu coração aí com a palavra dele. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade durante os dias da tua vida, a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Sejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Palavra que não é minha, palavra, promessa do Senhor. E aqui nós temos também o Salmo 125. Nós vamos ler só o verso 1, que diz: os que confiam no Senhor são monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas permanece para sempre. Não é invenção do homem, isso é palavra do Senhor. Vamos louvar o Senhor com esse cântico? Esses meninos estão aí aguardando para nós louvarmos essa convicção. Vamos ficar de pé, igreja. Amém. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, para sempre. E por volta de Jerusalém estão os montes. Glória, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cante comigo, cale-se, cale-se. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá.
dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser. Só a igreja cantando não dá. Fala, igreja, bonito. Não dá. Só as vozes agora, só as vozes, lentinho. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Só as vozes agora. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluia, aleluia. Amém, louvado seja o Senhor. Queridos, eu gostaria de felicitar os irmãos que carinhosamente prepararam esse seminário pela felicidade que foi a escolha desse tema para o dia de hoje, crescendo em Deus. Se você ficar meio desapercebidos, não atento, você não entende o que significa esse convite, crescendo em Deus. É um tema desejável, mais que isso, é um tema essencial. E por conta disso eu já vinha meditando acerca do que o Senhor queria para a sua igreja através dessa mensagem. Desde o dia que eu fui designado para este encargo, eu não parei de pensar, e nas minhas caminhadas, pensando, Senhor, o que falar, qual é a necessidade da igreja, qual é o momento, o que dizer, porque você pode abrir a Bíblia e ali você tem um manancial, você pode, de Gênesis a Apocalipse, você tem uma imensidão, é um mar de palavra. Mas o que o Senhor tem para esse momento, para essa noite, para esse dia? E aí, você ora, Deus responde. E às vezes Deus responde numa hora que você não gostaria que Ele respondesse, que Deus responder 4 horas da manhã. Eu sou um sujeito que durmo bem, e 4 horas da manhã aquele incômodo estranhamente divino. No outro dia eu falei para Maristela sobre esse incômodo às 4 da manhã, eu percebi. Foi quando o Senhor chamou a minha atenção e falou: olha, eu quero falar contigo acerca desse tema, e só preste atenção na mensagem que eu ministrei à sua vida. Você tem que falar com base naquilo que eu realizei na sua vida. Você pode comentar sobre a experiência de outro, mas o que eu fiz na sua vida? E aquilo me despertou para as questões envolvendo o crescimento em Deus, que aparentemente um tema simples, mas eu fui levado a meditar profundamente em questões que efetivamente nós não podemos deixar de atentar acerca desse tal crescimento, almejado crescimento, porque na realidade nós não temos como estabelecer para Deus como vai ser o nosso crescimento como regra.
Esse crescimento não se processa de qualquer jeito. E na realidade, nós temos alguns pontos que são indiscutíveis, claríssimos, acerca desse crescimento. E aí, nós vamos falar sobre eles. Mas existem meios, modos, fórmulas, projetos, que Deus chama a sua vida, chama a minha vida, e que você não tem como descrever, você não tem como agendar. São meios de crescimento totalmente, absolutamente misterioso à sua vontade, ao seu planejamento. Não está na nossa agenda, mas é tempo de crescimento. E se nós não entendermos esta realidade, esse projeto individual para a sua vida, para a minha vida, nós vamos entrar num verdadeiro conflito. Porque não é fácil entender o momento em que Deus quer falar contigo pessoalmente, longe de tudo, longe de todos. Ninguém pode te socorrer, ninguém pode te acolher, porque é o momento em que é entre você e Ele. Você recebe o abraço do irmão, você recebe a oração do irmão, mas é um momento seu, é um momento seu. No momento da sua enfermidade, você e Ele, mais ninguém. Momento do crescimento. Eu trago 2 exemplos, pensarei 2 exemplos aqui, para a gente entender um pouco esse mistério do crescimento, a despeito do seu planejamento, não programado. Deus disse a Abraão, Ele pega Abraão, e tira do meio da sua parentela, tira da casinha dos seus pais, e o transforma num patriarca. Veja o movimento celular de Deus, um homem. E o projeto de Deus é trazer à existência uma nação. Aleluia. Tira o homem do conforto da casa do papai, muda o nome dele, significa a mudança da sua própria história, dos seus vínculos, dos seus objetivos. Talvez Abraão, antes desse chamado, pensava em muitas coisas, como a gente no nosso cotidiano, a gente pensa, a gente planeja, a gente estabelece muitas coisas. Mas há um plano maior. E ele diz para Abraão: eu te transformarei num patriarca de uma grande e abençoada nação. E nesse processo, esse povo sai do Egito, do conforto do Egito, com destino a Canaã. E alguns não entendem esse projeto de Deus, e sentem saudade do Egito. A Bíblia registra isso. Gente, em nome do Senhor, um povo que estava crescendo em Deus, e alguns percebendo que estavam se esvaindo no deserto. É absolutamente contrário ao que é lógico para o homem na sua racionalidade. Do Egito ao deserto, Canaã. Eu trago também a experiência de Jonas. O que Deus gerou no ventre de um grande peixe. O homem que planejou outra coisa, a despeito daquilo que o Senhor havia estabelecido. O Senhor havia o chamado para uma guerra, e ele: eu não, Senhor. E na sua fuga, o Senhor o encontrou. E a grande experiência de Jonas, crescendo diante de Deus, foi no ventre. O que foi gerado no ventre? Qual foi o Jonas que foi gerado no ventre? A oração desse menino já pode te indicar coisas maravilhosas.
Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. O que é certo é que nos atos do Senhor para com a sua vida, individualmente falando, e isso vai ter uma repercussão na sua família, nós não temos o poder, nós não temos o controle de como isso vai se operar. A Bíblia fala: quem pensa que está em pé, quem pensa que está no caminho certo, quem pensa que está na direção certa, pensa. Aí vem o Senhor: você só pensava. O que nós temos que guardar no coração, a nossa segurança. E aí eu já chamo a sua atenção, como o projeto de Deus para a minha vida, para o meu crescimento, porque esse é o intento do Senhor, o seu crescimento. Ele quer que você avance, Ele não quer que você fique no marasmo, Ele quer que você saiba que você não é PhD em Deus. Nós não entendemos Deus, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Na realidade nós não entendemos esse projeto. Mas o que é certo, o que está no Salmo: aqueles que temem ao Senhor, aqueles que guardam no coração o temor, aqueles que aguardam no Senhor. Você não entenderá Deus em todas as suas ações para com a sua vida, Adelso, mas o seu grande livramento da crise existencial será a certeza de que Ele vai fazer o melhor por ti. Ainda que Ele te coloque no ventre de um grande peixe, ainda que Ele tire do seu conforto, do seu dia a dia, da sua agenda, isso a gente não pode prever, irmãos. Vocês têm que estar aberto, vocês têm que estar disponível, você tem que estar inclusive na expectativa de um mover diferente para a sua vida, para a sua existência. É um mistério. Esse é o processo de crescimento que nós não escolhemos. 1 Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor é que dá o crescimento. O crescimento em Deus é mistério em relação a cada indivíduo. Alguns fenômenos nesse processo são cristalinos em relação a todos nós, e é isso que eu gostaria de já chamar a sua atenção. Eu não sei como Deus vai fazer na vida do Marquinhos para fazê-lo crescer nas áreas que ele precisa crescer. Eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã para que eu possa crescer. O que é certo é que ficar estagnado não é a vontade do Senhor. O Senhor quer que você avance, o Senhor quer que você cresça, porque o mundo, este mundo que está de cabeça para baixo, eu não preciso aqui descer a detalhes do que você tem visto. O que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou a prática consolidada no coração de muitos que estão se perdendo. Mas existem algumas coisas, eu trago pelo menos 4 nesta noite, que são absolutamente previsíveis. Tem a ver com a sua vida, com a sua individualidade, tem a ver com a sua história, e não há quem possa desviar desses fenômenos. O mistério é com Deus. No momento que você não estiver entendendo nada, você tem que ter só a certeza, olha aqui, você só tem que ter a certeza de que você habita no esconderijo do Altíssimo.
Você tem que se aquietar diante dele, na presença dele. Senhor, eu não saio da tua presença, parece que está tudo contra mim, parece que está dando tudo errado, não estou entendendo absolutamente nada. Tudo que eu plantei, tudo que eu fiz, todas as minhas ações foram na direção de te servir com integridade. Eu estava de boa fé. Eu não sei porque que isso se abateu sobre a minha casa, porque isso adentrou na minha vida. O que está acontecendo? Se você não estiver entendendo nada, escute em nome do Senhor, palavra do Espírito Santo para você. Guarde a sua alma na verdade da palavra do Senhor. Aquieta-te na presença, na forte presença do Senhor, porque Ele está no comando. Cuidado com a aparência diante dos teus próprios olhos. Cuidado no que está sendo ministrado ao seu coração. Cuidado, porque a ministração desses tempos tem sido uma ministração com muita sutileza, mas ao mesmo tempo com muita profundidade. Todas as idades, das crianças ao mais velho, todos estão sendo chamados a um pacto. Eu quero denunciar em nome do Senhor, e vocês sabem disso, um pacto destinado a afastar o seu coração da fé, da crença, porque este salmo parece absolutamente ridículo diante da tua realidade, talvez no dia de hoje. O salmo da família feliz. Será? Você vai entender. Meu trabalho, a minha esposa, os meus filhos, paz sobre Israel. E essa tempestade na sua vida. Amados irmãos, não há como se pensar em crescer em Deus sem pensarmos também na necessidade, na essencialidade do novo nascimento. Simples, mas é simples demais, e é absolutamente misterioso, e é absolutamente não compreendido, porque aquele que não viu o Senhor, aquele que não recebeu o reino, não vai entender absolutamente nada dessas coisas misteriosas. Ele jamais vai entender que no ventre de um grande peixe ele está crescendo na presença do Senhor. Jamais ele vai entender que na escassez do deserto, ele estava no Egito, ele vai entender que ele está crescendo na presença do Senhor. Jamais ele vai entender que muitas vezes perder neste mundo é ganhar diante do Senhor, é crescer diante do Senhor. O conceito de justiça, o conceito de fartura, o conceito de prosperidade não bate com o conceito que tem sido ensinado neste mundo tenebroso. E a nossa tendência é estar geralmente com os olhos fixados nesses conceitos. Por isso que crescer em Deus, olha que tema. Essencialidade, eu estou dizendo, essencialidade é o ponto de partida, novo nascimento, base inafastável para o relacionamento com o Senhor. Se o reino de Deus não chegou à sua vida, na sua alma, você não vai entender absolutamente nada, porque a sua manifestação para Deus vai ser uma manifestação maquiada por uma religiosidade mortal. Talvez o ateu tenha mais esperança para ele do que o religioso. Irmãos, em nome do Senhor temos que ter muito cuidado com a religiosidade, eu digo mortal. Você cumpre determinadas exigências e a sua mente recebe aquela influência. Hoje eu cumpri a minha obrigação, é o que o religioso faz. Hoje eu cumpri a minha obrigação.
O novo nascimento é um fenômeno extraordinário, revolucionário, que ecoa, faz a tua vida ecoar na eternidade. Sem novo nascimento, tudo mais é folha seca, todo serviço é palha seca. Se não houver novo nascimento, eu digo com absoluta certeza, nós não iremos suportar a mensagem, porque a mensagem do Senhor, ela começa dizendo sobre cruz, sobre renúncia. Todos aqueles que estão diante desse fenômeno sabem que tem que passar pela cruz, tem que passar pelo Calvário, tem que abrir mão de seus interesses pessoais, porque o Senhor, o seu dono, o seu rei, a majestade da tua vida, pode te chamar e dizer: vai para Nínive, sai da tua parentela, eu tenho um projeto para você, Júnior, vem cá comigo, eu vou te preparar, eu é que vou te enviar. Só estará disponível após passar por essa experiência. E novo nascimento, sobretudo, a marca que grifa o novo nascimento. Nós estamos falando em crescer em Deus. E não há como você pensar nessa hipótese, se não for através do viver pela fé. É um desdobramento natural, amigo. O novo nascimento, nova feitura, viver pela fé, guardados em Jesus, independentemente das circunstâncias. O novo nascimento, a conversão ao Senhor, é o ponto de partida. Muitas pessoas esperam que os seus filhos, os seus parentes, a sua esposa, o seu marido tenham um comportamento pela fé. Mas o que você tem que verificar, meu amado, se o fenômeno extraordinário do novo nascimento já aconteceu, porque senão ele só vai cumprir determinações do papai e da mamãe. Quando ele tiver a primeira oportunidade, ele foge disso, porque o evangelho sem novo nascimento é insuportável. Eu não consigo negar a mim mesmo. Esse negar-se a si mesmo não tem lógica. Num mundo em que você tem que ser um sucesso, você tem que ser o número 1, o seu filho tem que estar à frente de todos os demais filhos, você tem que abalar as estruturas. Não dá, não é possível. Eu repito isso, num mundo que só almeja o palco. Eu repito, a igreja trabalha nos bastidores, nos grupos familiares, sem tapete vermelho. Não importa as circunstâncias, os salmos evidenciam os efeitos do temor e da confiança em relação ao Senhor. Somente a fé produzirá gratidão na alma diante das promessas. Se o mundo te abala, se o mundo te afronta, essa fé em razão dessa nova pessoa que você é, guarda a esperança viva de que o ponto final não pertence a esse mundo, a nenhum sistema, a nenhum governo. O ponto final, eu insisto nessa tese, o ponto final pertence ao Senhor, ao seu Rei, ao majestoso, que detém todo o poder nos céus e na terra. Não importa as circunstâncias adversas, sem a fé, esta palavra que nós lemos aqui, da família feliz, se torna algo tão distante. Olha só aqui, os que confiam no Senhor, o segredo está logo no começo. Os que confiam no Senhor
no misterioso, Senhor. São como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Aí, quando nós temos a oportunidade de exercitar essa fé, a nossa mente está tão impregnada muitas vezes de conceitos, de decepções, de experiências, frustrações. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos. Do trabalho, que trabalho se eu estou desempregado? Simples assim. A esposa, eu estou brigando com a minha esposa. Meus filhos, eu não falo com eles há dias. Paz sobre Israel. E eu estou investindo em mim. O que é isso? Talvez o Senhor está deixando você chegar aos estertores, para você enxergar aquilo que você não está vendo ainda. Talvez a urgência de um conserto em casa só vai vir à existência na sua mente depois que você chegar à conclusão que realmente você não conseguiu. E aí você começa a pensar na possibilidade de Deus. É isso que acontece. A gente vai sendo levado, a coisa vai ficando difícil, vai, e você vai sendo contaminado, e Deus tem a promessa sim, mas eu trago aqui algo que deve ser considerado sobre o mar de feridos. Eu não sei quantos, amados. Um dia eu estava profundamente ferido e não sabia. Sabia que você pode não se dar conta que você está ferido. Você está agindo no automático, você está reagindo de uma determinada forma. Eu conheço pelo menos um ou dois homens cultíssimos que estiveram ministrando a palavra, mas estão profundamente esmagados, feridos pelo sistema religioso, e se transformaram em verdadeiros porcos espinhos. Homens de autoridade, feridos. E eu fui uma psicóloga pedir ajuda para o meu filho. Chegando lá, ela me pergunta: e você? Sim, o que você tem com isso? O que isso está te atingindo? Eu chorei largado. Meu Deus, eu estava ferido, eu não sabia, ou pelo menos não discernia. Isso acontece, e pode estar acontecendo com você, nas suas relações familiares, no seu trabalho, quando você se esconde de todo mundo, quando você não quer enfrentar o seu problema. Muitas vezes você não quer que sangre, você não quer sentir dor, você foge, você quer a ausência, você não quer ser visto, você não quer nem que te dê a paz do Senhor, você quer ficar quieto num canto, jogado. Que coisa terrível. Aí vem o Salmo e diz: os que confiam no Senhor. Que loucura. O mar de feridos. E aí eu pergunto: qual tem sido o alimento da sua alma nesta hora? Vivemos na era do espetáculo. Eu queria dar ênfase nesse ponto. Gente, a quantidade de pessoas feridas. Se pudéssemos ter uma visão espiritual de feridos. A irmã estava me dizendo acerca de uma peça que foi feita aqui, a Andressa. Foi feita uma peça simplesinha aqui, há alguns anos atrás, né, Andressa? Já está sendo exportada, o termo, para uns irmãos lá do Rio de Janeiro. Uma irmã encontrou lá a peça que a irmã escreveu acerca das feridas. Não sei quem lembra disso aqui. Uma relação familiar,
marido ferindo a esposa ferindo o marido, e os filhos também sendo feridos, sangramento espiritual, as pessoas sangrando com manchas vermelhas que muitas vezes não são visíveis. E aí chega a autoridade espiritual para cuidar. Um casal de irmãos faz uma visita, não é isso? Aquela família em crise, chegando ali, aconselha e oram, e eles vão para casa. Chega em casa, quando tira o paletó, as costas dos dois cheios de marcas, cheios de feridas também. Feridos querendo cuidar de feridos. O Senhor é aquele que nos cura verdadeiramente. E aí, nessa era do espetáculo, uma observação que eu estava vendo num artigo. Antigamente a pessoa ficava chateada se o seu diário fosse lido por terceiro. Eu perguntei a Maristela tinha um diário. Nós tínhamos um compromisso, eu lembro que ela tinha um diário. Deixa eu lembrar. Você tinha um diário, não tinha? Tinha. Mexe no diário da Maristela para você ver. Não sei, as irmãs aqui, assim, que um pouco mais de caminhada, que fizeram um diário. Você guardava as 7 chaves. O seu dia, você relatava ali para o seu diário as suas angústias, as suas dúvidas, e só ficava com você. O seu diário. Às vezes era o seu meio de hoje. Você fica chateado se a sua exposição não foi lida no Facebook. Ninguém leu, ninguém se importou, ninguém deu uma curtida, uma nudez da alma. E eu não sou contra a rede social, porque nós nos beneficiamos, é um caminho sem volta. Eu não sou nenhum inocente. Eu estou dizendo num aspecto que tem a ver com uma revelação de algo que é um fenômeno mundial, e nós aqui podemos estar enfrentando, certamente vamos estar enfrentando sim, essa enfermidade, essa ferida. Vivemos numa era midiática em que o ser é mostrar. Quem você é? Quem eu estou mostrando que eu sou? Feliz. Olha que café da manhã bonito. Eu estou na praia, arrebentado, mas eu tenho que mostrar. Não estou dizendo aqueles que estão felizes e de bem com a vida. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqueles que estão vivendo uma mentira, estão arrebentados, mas eles têm que demonstrar, eles têm que mostrar, melhor dizendo, uma alegria que não existe. Isso não sou eu que estou falando, isso é pesquisa realizada, são pessoas que estão estudando e vendo essa realidade que nós conhecemos, não precisa nem fazer pesquisa. Você já viu no Facebook? O artigo diz assim: quando você abre o Facebook, no que você está pensando agora? Não é isso? Quer invadir o seu pensamento, quer que você se exponha. No que você está pensando agora? No suicídio? Está pensando numa coisa boa? Eu quero vasculhar a sua vida. Eu quero que a sua vida seja exposta. Entendo. Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. É a palavra. Sem fé, efetivamente, amados, é muito complicado nós nos transportarmos, escuta aqui, do caos desse mundo para o ambiente da fé. Porque no ambiente da fé, esse salmo realmente tem todo sentido. Nós vamos ver que a segunda realidade deste fenômeno que nós estamos tratando aqui
crescimento em Deus significa a manifestação em nós da sua palavra. Aí sim, aí esta palavra começa a formar efetivamente a sua alma para a caminhada. E não é uma caminhada sem turbulência, não é uma caminhada sem enfrentamento, não é uma caminhada sem dificuldade. É uma caminhada onde você com certeza vai procurar o melhor caminho, o mais leve, o mais tranquilo, como eu vou procurar. Entretanto, algumas caminhadas só vão ser efetivamente caminhada de vitória se nós estivermos calçados por esta palavra. Eu anotei aqui, quando eu entendo isso, então nós vamos saber direitinho o que Isaías 55:9 disse. Olha que preciosidade. Eu encontro os versos desse aqui, isso me dá uma alegria, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você estiver atento a esta palavra, você vai saber o seguinte: Senhor, tem algo para mim, e eu creio que esse crescimento depende de eu entender estas coisas. A minha vida, pautada no que está cristalinamente estabelecido na palavra, que permanece para sempre. Nenhuma lei que se preze tem a pretensão de ter uma vigência perpétua, porque na hora que for necessário mudá-la, até a Constituição nós tivemos várias, mas esta palavra, olha só como é que Deus garante, esta palavra permanece para sempre. Gente, isso já deve chamar a nossa atenção. Em primeiro lugar, a palavra tem que ser a nossa fonte de esperança. Aí nós teremos possibilidade de crescer em Deus. É nela que você vai encontrar fonte para permanecer fiel no esconderijo do Altíssimo. As promessas do Senhor não são meras expectativas para a minha vida, é meu porto seguro. Tem quando você tomou posse de uma promessa e a sua vida está firmada na promessa. Olha, às vezes o Senhor levanta um profeta que vai até a sua vida. Eu creio nos profetas, porque a palavra do Senhor levanta profetas. Você recebeu uma palavra, a minha casa recebeu uma palavra de um profeta, e eu estou aguardando no Senhor o cumprimento da profecia. Estou aguardando, porque olha aqui, o Senhor fala por intermédio do profeta também. Hoje isso está tão banalizado que a gente fica com o pé atrás. Será que esse cara falou da parte de Deus? É você não entrar em crise, porque se for de Deus, amigo, se você discernir o que é de Deus, espera, e você vai ver que acontecerá. O crescimento em Deus está diretamente vinculado ao comando do governo da palavra sobre as nossas vidas. Profeta, rei, apóstolo, presbítero, resumindo tudo,
são servos. Somos servos. Está aí um ponto extraordinário que o mundo não tem entendido, parece simples demais. A condição de servo, a palavra chama a nossa atenção. Antes de ser um instrumento do Senhor, temos que ser servos. O servo é ouvinte, e não aquele que dá ordem ao seu senhor. O servo é obediente e tem gosto de obedecer ao seu senhor. Ô palavrazinha que está fora de moda nesse mundo de hoje. Um negócio chamado obediência. O servo é adorador de seu senhor. Não é só uma relação aonde o Senhor é Deus e guardamos temor no coração. Esse Senhor, Ele é adorado. Diante de todas as circunstâncias. Ontem a irmã que estava ministrando aqui disse: olha, eu abro a despensa. Se a despensa não está como eu queria, como desejável, o que eu faço? Eu adoro ao Senhor do mesmo jeito. Parece simples falando, né? Presta atenção naquilo que aconteceu contrário à sua vontade, ao seu projeto. O que você fez? Minha alma engrandece ao Senhor, apesar de estar desempregado. Minha alma engrandece ao Senhor, apesar dessa notícia. Gente, não é coisa fácil não. Crescimento em Deus, Nádia, essa proposta é um desafio sério para a igreja do Senhor. Servo é adorador e servo é grato ao seu Senhor. Gratidão, oh coisa boa. Servo vive na expectativa do comando do seu Senhor. Olha isso aqui, servo desaparece para apresentar o seu Senhor. Tem gente que está na frente da foto, querendo aparecer no selfie. Deixa eu aparecer. Sai de cena. Deixa aparecer o seu Senhor, deixa aparecer o Rei. Você é servo, você quer brilhar porque esse brilho não te pertence. Esse brilho pertence ao Senhor, a Ele toda a glória, toda a majestade. Nós nada somos sem Ele. Sai da frente do selfie, fotografa direto Ele, mostra Ele, porque o mundo tem que ver Ele na tua vida. Sai de cena, sai de cena. Já dizia o amado irmão Aguilar: sai de cena, que isso está causando um mal terrível à sua alma. Você está começando a achar que você é. Não adianta trazer à existência algo que você não pode trazer à existência. Quem traz a existência é o Senhor, no momento dele, na hora que Ele quiser, da forma dele. Mistério. Aguenta o mistério de Deus para fazer da tua vida aquilo que Ele bem quiser. Ele é o Senhor. Você não determina nada. Quer ouvir de novo? Você não determina nada. Você depende da graça, da misericórdia, do mover, do sopro do Senhor. O servo e a liberdade de expressão. Escuta isso aqui, nós estamos quase terminando. Liberdade de expressão sem limites é o que está sendo ventilado no mundo de hoje. Liberdade de expressão. Você tem liberdade de tudo. Os próprios juristas já sabem e ensinam que não existe nenhum direito que tem caráter absoluto, nem o direito à vida. Eu já devo ter falado isso aqui. A legítima defesa que o diga, mas isso aí não é a nossa conversa agora. Não existe direito de caráter absoluto, mas está sendo apregoado para esta geração
que a liberdade de expressão é onde você faz nascer um direito, que é um direito incontestável. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. E o que você tem que fazer é respeitar a verdade do outro. Cada um tem um ponto onde ele vai se fixar, e não há ninguém com autoridade para alterar aquilo, porque aquela verdade para mim é absoluta. Eu tenho liberdade de expressão, liberdade artística. A nudez é uma liberdade de expressão. Não importa a moral, os bons costumes, liberdade. Não importa se está afrontando, liberdade. Cada um tem uma verdade. Vem cá, você tem a sua verdade? Você tem umas verdades que você não abre mão? Um dia desse eu estava ouvindo um homem muito culto falando das realidades do que seria as pré-compreensões. Escute isso. O nosso Mané Garrincha, dizia esse palestrante, a seleção brasileira viajou para um jogo amistoso em Roma, e diante do Coliseu, o Mané Garrincha olhou aquela obra e fez o seguinte comentário: não sei por que tanto falam desse Coliseu. Ele é menor do que o Maracanã, está precisando de uma reforma urgente. Segundo a pré-compreensão do Garrincha, o Coliseu verdadeiramente é menor do que o Maracanã e é uma ruína. Nós muitas vezes nos comportamos da mesma forma, irmãos. Você tem pré-compreensões que você estabelece como regra absoluta na tua vida e não deixa Deus mudar nada. O sujeito vive uma vida inteira e não cresce nada, porque é rígido, fechou a porta para Deus operar na sua vida, não tem crescimento, porque está de portas fechadas para Deus. Pré-conhecimentos estabilizados, aqui Deus não entra. Em terceiro lugar, para crescer em Deus é essencial que Ele cresça e que nós diminuamos. A conversão, a palavra sobre a minha vida, e é necessário diminuir. Trata-se do fenômeno da demolição. Demolição. Assustador, né? João Batista, convém que ele cresça e que eu. E a oração do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, em nome do Senhor, deixa o Espírito Santo demolir na sua vida aquilo que está atrapalhando o seu crescimento. Estava brincando hoje lá na nossa EBT, falando: olha, a Beth me disse que o Vitor, depois que se converteu, ele é um marido perfeito. Ele deu uma risadinha. Um pai perfeito. Conversão é o começo do processo. Mas em nome do Senhor, tem coisas na sua vida, na minha vida, que ainda devem ser demolidas. A palavra do Senhor, ela vai estabelecer estacas para uma construção. E a palavra do Senhor traz base que são inegociáveis. A estrutura, a base, a palavra. Mas você e eu, nós precisamos cotidianamente estar averiguando aquilo que tem que cair, que tem que ruir, que está
está atrapalhando dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho que estar aberto à mudança naquilo que às vezes eu não abro mão, coisas que têm que ruir, efetivamente ruir, por conta da minha teimosia. Muitas vezes nós paramos de crescer. Posições fechadas. Porque ainda Deus não fez na minha vida. Você se pergunta, por que que Deus fez na vida do irmão e não fez na minha? Porque Ele está de todas as formas trabalhando na sua vida, para que você tenha maturidade para receber aquilo que você tem que receber. Você não vai receber enquanto você não tiver com o coração preparado, porque senão você vai fazer besteira. Deus prepara a sua vida para você receber aquilo que você pode receber, na medida que você tem que receber. Enquanto isso não ocorre, vai acontecer esse processo de revisão, que seria demolição. O que na tua vida, diante do Senhor, meu Deus, eu sou assim, eu preciso rever isto, eu preciso abrir mão disso, eu preciso largar de ser teimoso. Crescimento em Deus. E por fim, crescer em Deus, aleluia, significa restauração e cura como evidência da reconstrução do Senhor em nossas vidas. Se por um lado tem que ruir aquilo que é velho, aquilo que o Senhor quer trocar, quer cambiar, não tenha dúvidas de que o Senhor, Ele busca na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, construir algo novo, te dar uma nova visão, te dar uma nova perspectiva, te dar uma oportunidade de reiniciar esse seu relacionamento. É começar de novo. Muitos de nós estamos esquecendo desse ponto importantíssimo. Nós estamos presos a velhos conceitos. E o Senhor chama a sua atenção. Eu tenho que começar de novo. Eu tenho que começar de novo uma relação com a liderança da igreja. O meu coração está impregnado de rancor contra um irmão. E aí você fecha a porta, você não oportuniza uma aproximação. O Senhor tem falado tudo isso, porque Ele quer reconstruir algo após ruir aquilo que não pertence a Ele e não deve te pertencer. Começar de novo, dar oportunidade à paz em Israel. Dar oportunidade à sua esposa que às vezes errou. Dá oportunidade ao teu filho que vive pisando na bola. Mas muitas vezes é muito mais fácil nós ignorarmos. Quantas vezes eu já fiz isso? E andarmos feridos, choramingantes, reclamantes. Eu já ouvi esposas denigrindo a imagem de seus próprios maridos e vice-versa. Eu já ouvi relatos de filhos, de professores, acerca da miséria de seus relacionamentos. E é essencial nós pararmos para recomeçarmos muitas coisas. Maristela, essa semana, sem que ela não sabia o conteúdo do que eu ia tratar aqui com os irmãos, ela disse: eu estou sentindo no meu coração, e com isso eu estou concluindo, que nós devemos retomar com seriedade colocar os nossos filhos à volta da mesa para oração e degustação da palavra. Isso vai fazer um bem à nossa alma, isso vai criar vínculo, isso vai nos levar a meditações, isso vai nos dar um dia mais suave,
Isso vai alegrar o coração de Deus. E o seu coração, você imagina o que Ele vai fazer.